Opa, opa. Boa noite, galera. Vamos começar já os preparativos pra gente já começar daqui a pouco. Preparando aqui devagarzinho. Boa noite, Leandro, Janaína. O pessoal tá começando a entrar aí devagarzinho. E eu já convidei já chamei aqui o nosso convidado. Boa noite. Estamos esperando o nosso convidado entrar. Boa noite, Paulo. Bom, galera, o tema de hoje é bem interessante, né? O nosso convidado, ele é um engenheiro agrônomo, então ele vai ter aí boas dicas para quem tem uma produção pequena, para quem quer, né, investir numa produção um pouco maior, né? Então, a gente já vai entrar aí já. Vamos ver aqui se eu consigo. Ver se conseguiu aí. Jean, conseguiu?
Carol. Tudo bem, Carol? Carol, a nossa próxima entrevistada no dia 30. Acho que foi, né? Tudo ok? Me ouve bem? Agora foi. Então foi. Tudo tranquilo? Me ouve bem? Áudio bom? Tudo certo? Tudo certo. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Vamos Tudo entrar tranquilo. aqui. O Certo? pessoal está entrando, o pessoal tá entrando devagarzinho, começando, né, e tal. Bom, como já estamos no horário, vamos já seguindo, eu já vou fazendo aqui as introduções e tal, e aí a gente já inicia hoje, tá certo? Perfeito, então vamos lá. Bom, galera, muito boa noite, obrigado pela presença de vocês e ainda os que vão entrar e os que já estão. A gente está fazendo a quarta live, né, de uma sequência que o projeto Empreendedores da Roça vem promovendo, sempre buscando aí trazer uma informação bacana, uma informação básica, né? Não muito sofisticada, para quem está começando, para quem quer iniciar, quem quer empreender, né, na roça, tendo uma propriedade, ou seja como for, ou até desenvolver um produto para revender, essa coisa toda, tá certo? O projeto Empreendedores da Roça é um projeto de empresários, de pessoas que têm já seu negócio e que atuam. Ele começou em Santa Maria Madalena e a gente atua em diversos lugares, vai preenchendo datas, a gente vai participando de eventos de relevância na região, claro, cada um levando seus produtos, né? E levando conhecimento e levando sempre diferencial também. Se você quiser depois assistir essa live e outras lives que já aconteceram, vocês podem ir lá no nosso Instagram, Empreendedores da Roca, né? E lá estão fixadas as lives que já passaram, né? E a de hoje, no término, a gente vai estar salvando lá. Queria aproveitar para agradecer o nosso patrocinador, a Ferro Tintas, é uma loja de material de construção em Conceição de Macabu, é um parceiro que está conosco já desde o início e está aí sempre presente, então queríamos agradecer a Ferro Tintas, do básico ao acabamento. Ferro Tinta está sempre com vocês aí, sempre conosco. Obrigado mais uma vez, Fred, grande abraço pela, pela parceria que a gente tem estabelecido. Se você quer ser um expositor do projeto, entra no nosso Instagram, vai lá no direct, manda um contato, a gente retorna para você através do WhatsApp, a gente procura sempre atender a todos, dando as informações que são necessárias. O projeto é bastante simples. A ideia é fazer você, produtor rural, você que é empreendedor da roça, criar um canal, né, com os eventos, para você escoar sua produção, para você vender seus produtos. Esse é um dos principais objetivos do projeto. Se você quiser ser um patrocinador, faça contato conosco, a gente retorna imediatamente, nós temos uma proposta já pronta, para a gente estar levando o nome da sua empresa nos lugares, nos eventos que a gente tem feito, tantos lugares bacanas, a gente está cobrindo uma quantidade muito grande de eventos, às vezes até 2 eventos por final de semana. Então, é uma coisa bastante interessante para você que quer ser nosso patrocinador, certo? Bom, galera, então vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Jean, ele é engenheiro agrônomo, ele é produtor, ele é morador de Santa Maria Madalena, ele está envolvido aí na direção do Convention Visit Bureau, aqui de Santa Maria Madalena. Estivemos lá em Teresópolis no encontro dos conventions,
Foi muito legal a convite da Ana, que é a presidente aqui em Madalena, né? E o Jean está aí, cheio de qualificações, trabalhando, produzindo. De certa forma, eu sou cliente dele, porque eu compro lá umas pimentas e tal. E a gente vai bater um papo com ele aí, fazer umas perguntas e bater um papo bacana sobre o tema tão interessante para você que tem uma propriedade maior ou até quer começar uma produção pequena, irrigação e adubação. Um tema que eu não tenho domínio, não conheço, por isso que é bom fazer a entrevista da live, porque a gente também aprende pra caramba. Jean, por favor, se apresente, fale com a galera aí. Boa noite a todos. Como o Marcelo já disse, meu nome é Jean Moraes, sou engenheiro agrônomo, sou responsável hoje aqui pela Fazenda Vale das Frutas, em Doutor Lorete, Santa Maria Madalena. Gostaria de primeiramente agradecer, né, ao convite, é uma satisfação muito grande estar aqui com esse grupo que vem revolucionando, né, a agricultura de Madalena, trazendo sempre novidades, empreendendo em todas as regiões de Madalena e levando o produto de Madalena para fora também, que isso é muito importante, agregando, né, os produtores e mostrando que realmente o cooperativismo faz a força e tem se desenvolvido muito, e é muito interessante ver. E é muito interessante de estar aqui junto para poder contribuir para que essa engrenagem, né, continue rodando e cada vez atraindo mais pessoas para participar. Com relação ao Convention, a gente fundou o Convention aqui com o intuito, né, a pedido da Ana, principalmente a Ana, que é a nossa presidente, é responsável, ela que traz diversas ideias novas, ela é polonesa, e ela tem muito domínio na parte de turismo, faz com que a gente abra os olhos também a oportunidades que normalmente a gente não via. São coisas que muitas vezes é do cotidiano, é a nossa produção, é o nosso dia a dia, e isso pode se tornar um produto e rentável, como a gente tem visto nos últimos anos. Com relação à fazenda aqui, essa fazenda é do Pierre, né? Ele é um suíço, ele veio para o Brasil já há bastante tempo, ele trabalhava como engenheiro civil, e já empreendimento em Macaé e iniciou esse aqui por volta de 2008, 2009, onde ele adquiriu essa fazenda. Daí, então, ele começou inicialmente só com o projeto do hotel, né, que é para fazer um hotel rural. Só, basicamente, uma hospedagem, né, numa cidade, numa região serrana, que é muito agradável aqui a região. E, com o tempo, ele viu o potencial aqui e adquiriu a fazenda ao lado, que deu início à produção de frutas e diversos cultivos em geral. Hoje a gente tem pitanga, acerola, graviola, muita banana, tem diversos outros cultivos menores, como citros, pêssego, temos goiaba, jussara, açaí, então tem uma gama de frutas muito grandes. E esse tema que eu trouxe é porque muitas das vezes a gente acha que irrigação e adubação pode ser uma coisa que de outro mundo, fala, poxa, difícil eu conseguir, mas ela pode te dar um resultado surpreendente apenas com alguns itens que você acaba preenchendo. Porque sempre quando a gente começa um negócio rural, principalmente na agricultura, a gente quer ter lucro, né? A gente quer começar a prosperar e crescendo aos poucos, mas continuamente. E a gente acaba caindo nesses gargalos. Tem muitas pessoas que podem nos ajudar, no caso tem a Embrapa, aqui também tem o Senar, tem a Emater, diversos parceiros, inclusive do próprio grupo, né, alguém que tem uma experiência um pouco maior, um pouco menor, e a gente vai acumulando essa experiência e vai ajudando. No caso, tanto eu quanto a minha esposa, Maísa, nós somos engenheiros agrônomos, ela é formada em proteção de plantas, né, relacionada a doenças de plantas, e eu sou mais voltado para solo e produção. E gostaria de trazer aqui alguns casos, em vez de falar tecnicamente, os nutrientes, não sei o quê, que seria um papel mais de um livro, um pouco mais acadêmico, e isso ficaria um pouco chato. E aí eu resolvi trazer algumas histórias que são muito interessantes. Algumas, até uma que aconteceu aqui próximo com o senhor, e algumas outras que eram muito
muito comuns, principalmente para quem trabalha com hortaliça. O primeiro exemplo que eu tenho que é muito, muito impactante, principalmente para quem lembra ali dos anos 2000 até 2000 e pouco, onde estava iniciando variedade de tomate, era muito comum perder a produção inteira de tomate por causa do fundo preto. Além no caso do tomate, a gente sabe que tem uma gama de doenças, mas vou focar hoje só na questão da água e dos nutrientes. O fundo preto é causado pela deficiência de cálcio no fruto. Aí ele começa a escurecer e ele perde o valor de venda. Ainda dá para comer uma parte dele, mas aí ele fica inviável para venda. E isso é causado principalmente, no início, era causado pela falta de água. Como o tomate é uma planta que cresce muito rápido e é muito exigente em nutrientes, então muitas das vezes a pessoa não tinha uma análise de solo ou não tinha experiência com a questão da adubação, e uma deficiência só, que era o cálcio, já fazia com que ela perdesse toda a produção. Como o cálcio é muito solúvel, é muito exigente na questão de água, outra forma de ocasionar o mesmo problema era a deficiência de água, a falta de água no cultivo. Então, muitos produtores, principalmente em 2000, o pai também sempre plantou muito tomate, tinha muito hortaliça, tinha bastante, era frequente, dava uma estiagem, aí se sabia que podia acontecer do fundo preto. E também o excesso de adubação de potássio. O potássio, a molécula dele é muito parecida com o cálcio. E isso fazia com que, se tiver excesso de potássio, ele se liga antes do cálcio. Então, o excesso vai causando uma saturação do potássio, também causando o fundo preto. Um exemplo prático de como isso afeta. Um segundo exemplo, que é muito corriqueiro, para quem também planta hortaliça, seria do repolho. Muitas vezes você vai plantar repolho, a pessoa está plantando a primeira vez, às vezes não tem informação, e aí a planta ele fica igual uma couve, ele não fecha nunca, ele vai só abrindo, subindo, e você pensa, cadê a minha cabeça do meu repolho? E isso é muito comum na deficiência de potássio. Aí acaba tendo que aproveitar para galinha, algum outro cultivo, mas acaba não fechando a cabeça. São exemplos muito práticos que a gente vivencia, né? Perfeito, Jean. Jean, você domina perfeitamente, você fala bastante, e essas experiências que você vai adquirindo, né, atendendo um cliente ou auxiliando um produtor, ela sem dúvida ela vai servindo para uma infinidade de outras pessoas e até para outros atendimentos que vêm pela frente. Eu queria fazer para você contou a sua história e tal, você já foi bem aí. Eu queria te fazer, assim, temos aqui uma lista de perguntas, algumas pessoas mandam perguntas, né, sobre o tema, e algumas a gente elabora, né? E eu que sou leigo, fiquei até surpreso, é possível você fazer uma adubação pela folha também da planta. Eu tinha a menor ideia disso. Minha ideia de adubação, você pode até rir, é cocô de boi em volta da planta, ou eu sei que tem produtos específicos, né, para uma boa adubação, mas enfim. Eu queria que você falasse um pouco do passo a passo, porque muita gente começa a produzir e acha que a terra, qualquer terra é terra, qualquer solo é solo, e não é bem assim. Tem uma adubação, irrigação específica para cada tipo de plantio, mas acho que todo o processo começa pela análise do solo. Eu queria que você falasse um pouco desse beabá para quem está começando aí um plantio, seja qual for. É bem comum isso aqui, principalmente em Madalena, que é uma região montanhosa, né? Talvez Petrópolis, assim. Vai parecer um pouco estranho, mas eu vou falar que a planta em si não precisa de solo para crescer. Isso é até verificável porque você pode ver os cultivos em água. Fornecendo os nutrientes específicos, você consegue produzir até na água. O solo, como o solo especificamente, ele é só uma base, um substrato. É como se fosse o nosso esqueleto, né? Ele não tem uma função específica no organismo, mas ele sustenta todo o corpo. O solo tem essa função também. Um beabá que eu daria assim, porque depende muito do tipo de planta. Se ela é uma planta mais do tipo hortaliça, então uma folhosa, uma alface, uma couve,
ela tem uma exigência de nutrição muito grande. E certamente a análise de solo para todos seria a melhor opção para você que vai cultivar. Vou colocar como padrão. Nosso produtor padrão, ele tem uma terra pequena e ele tem lá um espaço de terra onde ele tem um pouco de, em geral, galinha, pequenos animais, né? Talvez uma vaca e um pouco de hortaliça e, às vezes, frutífera. Esse que está produzindo a hortaliça e a frutífera, muitas das vezes o que ele não tem acesso é a análise, porque para conseguir isso deveria mandar para a Emater, ou o Sindicato Rural, ou a Secretaria de Agricultura, né? E nem sempre a gente tem disponível isso. Mas a gente tem uma redução média a partir do cultivo, a partir do que a gente sabe do que ela vai exportar de nutriente. E isso faz com que a gente tenha como levar o cultivo até o fim. Vou dar um exemplo do milho, por exemplo. O milho exige muito em nitrogênio, principalmente da 4ª até a 8ª semana. Então, é fundamental para essa cultura o nitrogênio. Sem uma ureia ou algo nitrogenado, talvez um esterco de galinha, né, que ele é mais rico em nitrogênio, né, seria essencial para fazer o crescimento. Depois da análise do solo, a gente vai ter uma noção do que está faltando. E como a gente tem a cultura, a gente sabe do que precisa. Então, a gente só ajusta, como no caso da agronomia, o que tem no solo com o que precisa para a produção. Inclusive, na produção, a gente tem como escolher mais ou menos o quanto a gente quer produzir. A gente tem essa definição de como cultivo extensivo. Você quer lá o que produzir, tá bom. Igual o pessoal normalmente faz com banana. Banana, planta, larga lá o que produzir, tá bom. Mas, em geral, o tamanho do cacho vai diminuindo, o tamanho do dedo, que é a banana, vai diminuindo, até chega um ponto que economicamente não é viável. Para quem só tem o quintal, é uma coisa, mas para a gente trabalhar realmente, precisa dar uma atenção. Muitas das vezes, a própria adubação com esterco, somente ela acaba sendo pobre de alguns nutrientes. As plantas precisam de cerca de 13 nutrientes, entre micro e macronutrientes. Então, muitas das vezes, só uma fonte não vai resolver essa questão. Mas, no geral, a gente consegue produzir porque os solos são férteis. Uma coisa que acontece porque a gente está perto da pedra, considerando Santa Maria Madalena, é a acidez do solo. Como a acidez é o hidrogênio, é o mesmo hidrogênio que tem na água, que tem no ar. Esse hidrogênio, quando ele está no solo livre, em forma de cátion, um H+, ele acaba acidificando demais. É onde a gente ouve muito comum a gente ouvir na questão da calagem. Então, um tempo antes a gente tem que fazer a calagem, que vai fazer o quê? Ele vai reagir com esse esse hidrogênio e o alumínio do solo, fazendo com que os nutrientes fiquem disponíveis para as plantas. Mesmo sem uma adubação, só a calagem, às vezes, já ajuda muito na questão da disponibilização. Então, para simplificar, eu diria, você vai plantar antes. Se conseguir fazer uma análise de solo, uma calagem, ótimo. Se não conseguir, pelo que a planta vai precisar, isso em literatura, você já consegue alcançar, você já faz a adubação com base no que ela vai precisar para crescer. Isso seria fácil. Hortaliças são muito mais exigentes em água e nutrientes, e frutíferas são menos exigentes, digamos assim. Perfeito. A explanação perfeita. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Uma pessoa mandou aqui, mas eu vou dar uma alongada na pergunta no sentido do seguinte. Todo mundo, como você mesmo falou no início, o cara que começa um plantio, começa uma produção rural, né? Ele acaba com a finalidade de ganhar dinheiro, de comercializar ali o que ele vai produzir, sendo pouco ou sendo muito, ele vai pensando nisso. Mas muitas vezes ele não pensa na questão da produtividade, ou seja, falta d'água, falta de nutrientes, vai afetar diretamente na produção por hectare ou a área que ele tiver plantada. E aí o que acontece? Surgem as primeiras dúvidas e muitas vezes as pessoas acabam também fazendo do jeitinho brasileiro, né? O cara acaba bolando ali o método dele que ele vê no YouTube, às vezes não fez um curso, às vezes não contratou um técnico ou um engenheiro agrônomo para fazer ali uma coisa mais profissional.
E às vezes nem fez análise do solo. O cara simplesmente cavou e plantou, literalmente. Aí a pergunta que eu faço a você, ela é no sentido do seguinte: cada planta ou cada produção tem uma necessidade de água, né? E os nutrientes que são pertinentes. Para quem quer produzir aqui em Santa Maria Madalena, no meu entender, como leigo, eu vejo que é uma cidade muito rica em água, né? É uma cidade abençoada nesse sentido, né? Qual o método métodos de irrigação que o produtor pode utilizar? Claro, tem irrigação específica, mas digo assim, aspersão, por gravidade, ou seja, tem diversas técnicas. O que você recomenda que é mais fácil e também que seja mais barato para o cara que está começando, não tem como investir muito? Dá uma dica para eles aí. Ótima pergunta, ótima. Com relação à irrigação, muitas das vezes a pessoa pensa num tubo grosso, num tubo de 50, 80, quilo 75. Isso realmente sai caro para você começar uma produção. Mas você pode começar com aquela mangueira Pelé de meia. Ela já é inicialmente uma ótima saída para quem quer começar a iniciar a produção. Até mesmo o cara que não tem nada, aí eu tenho que colocar um parênteses com relação à fonte de água. Se a fonte de água dele é abaixo do nível do terreno dele, inevitavelmente ele vai precisar de um bombeamento, ou para o sistema de irrigação, ou para depois conseguir a gravidade. Agora, se a propriedade dele está no nível abaixo da fonte de água dele, ele pode fazer a boa parte por gravidade, sem a necessidade de bomba e energia elétrica. E isso já traz para a gente um ganho muito grande na questão do custo, né? Porque quando a gente vai vender esse produto, a competitividade é maior porque o nosso custo na produção desse produto foi menor. Inicialmente, assim, dependendo da cultura, é lógico que tem bastante variação. Gotejamento, em geral, seria para você usar onde você tem o menor volume e a menor vazão, ou seja, você não consegue estocar muita água para fazer peso, né, para fazer essa diferença de nível para você jogar na planta. Então, se o seu volume é de até, por exemplo, 1 metro, você já conseguiria fazer uma irrigação em gotejamento. 1 metro você já tem hoje gotejadores para fazer. Agora, se você já tem um volume maior, já consegue, por exemplo, colocar uma mangueira de 1 polegada, que seria quase da largura do meu pulso, assim já, ou uma mangueira de meia, que seria um pouco maior que o meu polegar. Se você vai fazer uma irrigação, uma microaspersão também já pode caber no seu cultivo, principalmente se for de hortaliça, que ela gosta de hortaliças em geral. Se você jogar mais água, mais vezes de água e um menor volume por vezes, o desenvolvimento em geral é muito melhor. E aí, no caso de irrigação, por aspersor, no caso o aspersor convencional, aquele maior que o pessoal chama de rodador, alguma coisa assim, só seria viável mesmo se o cara tivesse um volume muito grande ou um desnível muito grande, por causa da pressão que existe para rodar ele. E no caso aqui seria mais indicado para pastagens, porque você não pode jogar, por exemplo, na pastagem daqui, um microaspersor que não vai compensar, que ele vai jogar 2 metros, 3 metros, para poder cobrir a pastagem, seria um custo muito alto. Então, dependendo do declive do terreno, da fonte de água, você tem soluções muito baratas. Então, a solução mais barata seria, você conseguiu fazer uma caixa d'água a 2 metros, 3 metros de altura, puxou uma mangueira de 3/4 e fez como se fosse a coluna, né, as subdivisões dela, com meia polegada. Nisso você consegue jogar microaspersores, aí você pode regular ligando uma linha por vez. Vai ser um pouco mais trabalhoso, mas você vai ter uma homogeneidade, né, uma uniformidade de irrigação muito boa, num custo muito baixo. Até mesmo você pode trocar a mangueira de linha, se não conseguir comprar todas as linhas inicialmente, para você não gastar tanto. E hoje, com a internet, né, a gente consegue comprar produtos muito acessíveis, muito baratos, né? Mas acredito que nesse ponto seria interessante a ajuda de um técnico ou de alguém que tem alguma experiência já. Não vou falar um técnico específico, porque tem muitos produtores muito bons aqui na região que poderiam também ajudar especificamente. Mas
defendendo o meu lado, um técnico ajudaria bastante para você não gastar à toa, dimensionar errado. Até mesmo que, se você quiser ampliar depois, porque às vezes você começa só com uma hortinha de alface, que seria o mais simples. Aí você jogou uma linha de irrigação de microaspersão, beleza, você vai conseguir, com um custo muito baixo, uns 400, 500 reais, você irriga toda a sua áreazinha de alface. E aí, se você quer ampliar depois, você já pode já pensar numa linha principal um pouco maior e tudo mais. Essas questões mais detalhadas, né? A depender de cada... Perfeito, não, perfeito. Eu sou, assim, favorável a pessoa procurar o profissional. Quando você tem uma questão jurídica para resolver, você busca um advogado, você fica doente, você busca o médico, né? Quer fazer alguma coisa de documentação, contabilidade, você vai buscar um contador. E na hora de plantar, você quer dar uma de... Quer tentar assistir umas aulas do professor YouTube e achar que vai funcionar? Acho que até funciona, como você falou, a terra é muito fértil e tal, mas é aquela história. Pensando em produtividade, talvez o pé de uma planta lá, ou uma horta, que produziu para você, sei lá, 50 pés de alface, talvez com uma orientação correta, adubação correta, irrigação correta, você produziria aí os 70, 80 pés. Eu acho que isso é extremamente importante até desde o início, né? Claro que, pô, tem tudo relação com a grana, às vezes o cara começa pequenininho, mas acho importante ter essa... E tem os órgãos que também estão auxiliando a gente nesse sentido aí, tá certo? Então eu vou alternar agora. Fiz uma pergunta de irrigação, agora eu vou fazer uma pergunta sobre a adubação, né? Supondo que foi feita a análise do solo, foi feito tudo necessário, aquela coisa toda, a pessoa já definiu que tipo de plantio ela vai querer produzir, né, e tudo mais. Aí fizeram aqui uma pergunta que eu achei ela curiosa, porque eu nunca ia imaginar também isso dentro da minha leiguice aqui, vamos dizer assim. Existe um melhor horário para você fazer uma adubação no plantio? Essa questão do horário do dia faz diferença? Isso é verdade? Sim, até na irrigação também os horários fazem diferença. Mas que negócio, quando você está no nível de técnica da sua produção, você vai estar basicamente expert naquilo que você faz. Para a maioria, só de fazer eu já fico muito feliz uma adubação correta. Porque a análise de solo hoje ainda é muito escasso de conseguir. Então, a gente tem, até no Rio de Janeiro, a gente tem um manual de calagem e adubação do Rio de Janeiro, que ele tem lá uma média de quanto a planta precisa para desenvolver. Se a pessoa pega só aquela quadrazinha, tabela lá mais ou menos, e joga aquilo, ela já vai ter uma vantagem muito grande. Quanto ao horário, tem a questão da absorção, porque a planta ela precisa da água para absorver o nutriente e do sol, porque o que ela faz? Tem a questão do floema chileno que a gente aprende na escola, né? Não vou entrar em detalhamento, mas lembrando da folha, a folha evapora a água e a raiz aqui, ó, por diferença de pressão, ela puxa o nutriente para dentro. Então, você não vai ter isso, por exemplo, se você adubasse à noite, seria um caso extremo. Você não ia ter a diferença de pressão para fazer a adubação. Porque isso é um fenômeno físico. A movimentação da água na planta é um fenômeno físico. Uma coisa que às vezes é muito curiosa, eu faço normalmente com crianças. Nós somos animais, né? Nós conseguimos ir atrás da nossa comida. Mas uma planta, se eu estou aqui, o nutriente, se a planta está aqui, o nutriente está aqui, como que ela faz para pegar se ela não tem mão, se ela não tem pé, ela não movimenta, ela não pede, ela não tem nada, ela não tem como se expressar? Como que ela faz? Muitas das vezes ela fala assim, vai crescer uma raiz até chegar. Mas olha o gasto energético até chegar. Então, o que faz, normalmente, ela aproveita os dias de chuva. Aí chove, esse nutriente dilui na água, e ela, por essa diferença, porque a água sempre está indo para ela evaporando, ela aproveita e vai armazenando nas raízes, ou o máximo que ela consegue desses nutrientes, para quando chegar o momento adequado, ela utilizar na floração, na frutificação. O que a gente faz com a adubação e a irrigação é justamente imitar a natureza nesse ponto. A gente simula a chuva e simula o nutriente, né? A gente faz tudo para que ela não tenha que ficar esperando lá. A gente fornece como se fosse
assim, uma engorda de frango, igual a gente fornece milho, fornece ração para o nosso gado, a gente faz a mesma coisa com a planta, se a pessoa quiser fazer uma comparação simples. Então, a importância da adubação seria mais nessa questão da movimentação, ciclo e tudo mais. Então, é preferencialmente você jogar a adubação na parte da manhã, antes de realmente chegar às 10 da manhã, 11 da manhã, onde vai pegar o sol a pino. Dali para frente, já não seria mais tão recomendado fazer adubação. Mas no final da tarde até você pode adubar, porque como o nutriente ele demora até para fazer a ação no solo, você mesmo que adube à tarde, no outro dia você irriga e você vai fazer o ciclo para o dia seguinte, vai fazer isso várias vezes. Então, acaba, se você já é um produtor com irrigação, isso não vai ser tão importante. Por isso que quem não tem irrigação e quem não tem, por exemplo, como irrigar, ele vai sempre preferir as suas adubações na época da chuva, né? Ele deixa para o tempo, né? Então, quando dá a época da chuva, ele aumenta as adubações, porque nos outros anos, se ele adubar, não vai aproveitar tanto aquele adubo para a planta. Perfeito. Não, excelente explicação. E aí eu vou até fazer um gancho, vamos pular agora para a pergunta de irrigação. Você falou da chuva e tal. Agora nós vivenciamos uma estiagem mais rígida, vamos dizer assim. 4 meses, 5 meses sem chuva, ou pouca chuva, vamos dizer assim. Isso é problemático, porque as fontes de água naturais, tipo nascentes, riachos e seja como for, também ficam escassos, né? E a escassez de chuva faz todo o processo ficar escasso. E aí até fizeram uma pergunta: o que é que você recomenda que a pessoa faça assim, uma dica para ela ter um armazenamento? É possível reduzir a quantidade de água na irrigação, fazendo quantidades menores, né, dias alternados? Tipo assim, dar uma dica para a gente de um plano de irrigação no caso de falta d'água. Quer dizer, é meio controverso, mas enfim, acho que é mais ou menos isso que a pessoa quis perguntar. Sim. É muito importante, principalmente para a gente que tem as propriedades mais no alto aqui, que a gente tente fazer com que a água permaneça na propriedade o maior tempo possível, principalmente durante a época das chuvas. Porque isso a gente mantém o nosso solo abastecido e toda a cadeia de água para baixo é abastecida consequentemente. Então, manejo da propriedade que pode ser feito para você aumentar a quantidade de água. Obviamente, a proteção de nascente, né? A construção de poços, quanto mais poços você puder fazer. E é mais comum em Minas, mas aqui eu não vejo tanto, são os poços de retenção. Em geral, na propriedade, perto das estradas, normalmente são cavados poços de 2x3, ou dependendo da situação, que armazena aquela água da chuva para ela infiltrar, em vez dela sair escorrendo. É muito comum isso próximo a lugares que tem normalmente problemas com água, né? Essa questão da inundação, enchente, fazer esses poços de retenção. Isso você faz com que você tenha mais água que vai penetrar em vez dela escorrer, e isso faz com que o tempo dela minando depois aumente. Quanto mais alto você conseguir fazer, obviamente, melhor vai ser. Agora, especificamente na irrigação, as plantas têm uma certa exigência e algumas plantas já têm até, a depender do cultivo, né, já tem até sua proteção contra a seca. Eu posso citar aqui na região que é o caqui. O caqui, ele perde completamente as folhas, algumas plantas elas murcham, né, justamente para diminuir a perda de água. Mas se você está com hortaliça e não tem como fazer, não tem como mudar aquilo que você já está, você vai diminuir o tempo de rega e vai dar preferência para a parte da manhã e da noite. Da noite que eu falo assim, final da tarde, umas 4, 5 horas da tarde. Para esse solo, para você perder menos com a evaporação. Porque a planta ela tem a evaporação, que é a do solo, e a transpiração, que é a da planta. A transpiração não vai ter como a gente evitar, porque bater o sol, ela vai precisar disso para fazer o próprio ciclo dela funcionar. Mas a questão da evaporação, a gente pode jogar a água à noite para quando chegar de manhãzinha, essa água conseguir descer mais e quando vier o sol,
ela conseguir aproveitar melhor essa água. Então, na parte da manhã, para ela poder manter o dia, e na parte da tarde, para ela conseguir descer à noite, para ela conseguir aproveitar no dia seguinte. A gente fazendo isso com intervalos, né, de irrigação maiores, né, e a quantidade também de água acaba tendo que ser menor para racionar, né, para não deixar faltar. Principalmente se for na época de floração e enchimento de fruto. E se você, por exemplo, na manga agora, que começa a florar, aqui, quem está mais baixo, ela já florou e já está com fruto pequeno, ou a fruta até maior. Ela, se a manga não tiver água suficiente, nutriente, ela vai, você vê que ela aborta as flores e joga aquelas bolinhas de manga tudo para o chão. Você vai ver o chão cheio de bolinha de manga. É porque ela não tinha ou nutriente ou água suficiente para levar aquilo adiante. Se ela levasse, ela ia colocar em risco a própria vida. E aí ela faz esse, mais ou menos, manejo para evitar a morte. Pô, que negócio legal, né, cara? A planta tem até um método de prevenção. Cada vez que eu aprendo e vou conhecendo, eu fico mais apaixonado pela questão agro, assim, porque tem muita coisa que é interessante. Bom, galera, então assim, se você tem espaço, se você tem disponibilidade, faça poços aí para você fazer um armazenamento para suas irrigações. Pode ser o poço preferencialmente próximo da sua área de plantio, para você bombear isso para o seu sistema, numa caixa lá em cima, no alto, enfim, seja como for, fica a dica e também serve para o aproveitamento da água da chuva, que é muito importante, também muito útil. Vamos passar agora para adubação. E aí vem uma pergunta que ela é polêmica, eu acho ela polêmica, né? Hoje nós estamos num momento que muito se consome, está se consumindo cada vez mais o alimento, hortaliças, frutas, enfim, o alimento orgânico, né? Mas infelizmente, às vezes não há uma clareza nessa questão do orgânico. E aí a pessoa pensa assim, pô, se você colocou um fertilizante ou usou uma adubação química, né, deu ali um alimento para a planta de forma artificial, vamos dizer assim, até se eu falar alguma besteira você me corrige, tá, gente? Que eu estou entrevistando você num tema muito técnico e eu não tenho formação nessa área. E aí a pessoa perguntou, se eu fizer uma adubação dessa forma, eu perco a característica de ser orgânico? Porque o orgânico é o cultivo daquilo sem nenhum tipo de adicionamento, assim, de nada, né? No meu entendimento. E como é que funciona isso? Dá uma explicação assim sobre o que é o orgânico e como a adubação vai interferir, vai deixar ou não de ser orgânico. O orgânico é sempre um tema polêmico, né? Gera muita questão do... Imaginei. Vai levar isso. Vou levar a questão, primeiro, o prático e segundo... Não, primeiro eu vou pegar a legislação e depois o prático. A legislação é bem clara para a certificação orgânica. A maior parte das pessoas que vendem seus produtos até são orgânicos, na maior parte, a maior parte das vezes, inclusive a maior parte da banana do município é basicamente orgânica, não leva adubação nenhuma. Então isso é uma coisa comum e o jeito do Ministério da Agricultura fez para provar que as pessoas estão tendo realmente um produto, que não houve nenhuma assim, implementação de alguma coisa, seria tanto os tratos culturais são específicos, a adubação, o uso de defensivos e tudo mais, para provar que essa pessoa não fez nada com relação a isso, para algumas pessoas que exigem esse tipo de produto, aí criou-se a legislação de orgânico, que é uma forma de assegurar que aquele produto tem uma origem, né? Assim como o pessoal fez com o boi rastreado, para garantir que ele tem uma procedência, assim como o pessoal internacionalmente faz com o cacau, para ele não vir de fazenda que tem esse trabalho análogo à escravidão e tudo mais, é uma forma de prevenir algum problema. Com relação a isso, é um nicho, né? Um nicho de mercado com que o valor agregado em geral é mais alto e muitas pessoas entram nesse tipo de mercado. É como se fosse um nicho de carros. Você tem carros usados, carros novos. Então seria um exemplo similar. Já a questão da utilização do nutriente. O orgânico, até mesmo na legislação, ele tem muita dificuldade da lida com doenças.
Em geral, para você ser um produtor orgânico, você tem que ser tecnicamente muito bom, principalmente para doenças, porque a limitação do escopo de produtos que você pode usar é muito grande. A gente ainda tem liberado, se eu não me engano, salvaguarda agora, me corrijam até aí, podem pesquisar, o sulfato de cobre, que é um elemento químico que ainda é possível, que ele basicamente ele é extraído, purificado e plantado e aplicado. Ele é um ótimo fungicida, né? Ele também pode ser utilizado como fungistático, para parar algum tipo de fungo. Ele ainda é aceito no orgânico. Mas com relação a coliformes fecais, tem várias outras regras. Para a nossa realidade, isso não é fácil. Ainda mais obter a certificação de orgânicos não é fácil. Apesar da gente gostar ou querer tudo mais, eu sou a favor mais do cultivo mínimo, né? Você fazer um monitoramento melhor, você fazer mais preciso as intervenções cirúrgicas, né? Porque o que acontecia para ter esse movimento orgânico foi que, há um tempo atrás, ali na década de 70, 80, o uso de agrotóxicos era indiscriminado, sem roupa, sem nada, era doideira mesmo. Aí começou muitos casos de doenças crônicas relacionadas ao acúmulo de substância no corpo. Então a legislação foi pesando e tudo mais, e hoje em dia, se o produtor, mesmo que ele use os defensivos, dificilmente vai ter algum resquício, porque tem a questão de intervalo de segurança e tudo mais relacionado à segurança do consumidor quanto a isso. Quanto a sabor, não há diferença específica assim, que seja comprovada, sabor ou aroma ou textura, não dá para dizer se é um ou se é outro, se é hidropônico ou se não é. Tem algumas características que ficam mais evidentes. O hidropônico, em geral, ele tem, como ele não tem o contato com o solo, ele, em geral, também tem menos doenças, né? Menos propenso. Mas, em compensação, se ele estiver dentro da estufa, o calor aumenta a incidência de doenças de folha. Então, você tem menor incidência de insetos e maior incidência de doenças, né? Perdão, que eu acho que eu me embolei. Então, cada um vai ter uma importância. E, para o público em geral, ainda não tem como ser orgânico, porque o custo é alto e a maior parte da população ainda é muito carente. Então, faz com que a gente tenha que primeiro fornecer alimento, e à medida que a gente vai conseguindo ter mais técnica, a gente vai melhorando cada vez mais a qualidade, assim como qualquer produto, né? Qualquer pessoa, ela quer sempre fornecer o melhor, porque aquilo que eu produzo é o que eu como. Então, não adianta eu falar que eu vou fazer coisa ruim, porque eu vou estar fazendo para mim mesmo. O que entra na gente é o que constitui a gente, então a gente não pode brincar, né? Então, sempre a gente trabalhar sério. Muitas pessoas ainda acabam não respeitando, isso que acaba manchando, talvez, o agrotóxico, né? Mas, seguindo a norma, todos vão ser seguros, tudo vai ser seguro. Mas, infelizmente, ainda algumas pessoas insistem no erro. Entendi. Não, perfeita explicação, perfeita. Uma informação interessante, o que eu acabei de constatar aqui, a gente acabou de quebrar um recorde de participantes na live, quer dizer, a live com 23 participantes tinha sido a que tinha mais pessoas, e a gente já bateu 30, 31 pessoas aí, vai variando, né? Então, a gente está divulgando e a galera também vai se interessando de acordo com o tema também. Então, parabéns aí para a sua live tá com essa característica. Isso é muito bom, acho que o tema é muito interessante realmente. Agora vamos voltar para a água. Uma pergunta aqui que ela é curiosa. Devido à escassez, os períodos de seca e, enfim, toda essa questão que a gente já falou, né, anteriormente, o que acontece? A pessoa, é possível, ou não sei se isso compromete também, estamos falando também de produtividade, né? A pessoa fazer um reaproveitamento da água do tipo assim, a pergunta foi assim, se eu tenho um lago que eu tenho criação, eu tenho piscicultura, né? Essa água com o cocô do peixe, as coisas do peixe lá que ele produz e tal, ela pode ser prejudicial para a irrigação? Ela serve para a irrigação? Ou eu tenho que realmente jogar ela, eliminar e usar uma água direta, assim, nada desse, assim, nesse sentido? Assim, acho que ela quis fazer um reaproveitamento, né? Tanque de peixe mais alto, uma plantação mais embaixo,
acho que até eu raciocinaria assim. Mas isso é possível? Afeta ou não afeta? É uma ótima colocação. Isso é até objeto de estudo próprio. Chama-se aquaponia. E você já cria em cima até do tanque de peixe. Você faz uma camada das plantas e já produz com os próprios peixes. Em geral, a gente separa porque os peixes vão tender a comer a raiz. Então, com um certo tempo, isso não funciona dessa forma. Mas a questão do peixe é muito interessante porque ele tem uma característica, uma positiva e uma negativa, para não falar que é 100% negativo. O peixe, ele quando está em cultivo, no local fechado, ele deixa muito fósforo, que é principalmente resíduo da ração, e muito nitrogênio. Ele aumenta bastante o nível de nitrogênio da água, principalmente nitrato, nitrito. E isso para as plantas são ótimas. A planta precisa de muito nitrogênio para poder crescer, principalmente milho. Se tiver uma água de peixe para milho, o crescimento é fantástico. Milho, que é nitrogênio e fósforo. O ponto negativo é quando você tem a irrigação, e sua irrigação é de gotejamento, que você vai ter que fazer uma filtração, porque vai muito resíduo físico e acaba entupindo demais principalmente a ponta do gotejador e o microaspersor. Ele forma como se fosse um lodim, aí ele para de girar quando é bailarina, né, o microaspersor, e quando é gotejador, em geral, ele entope bastante. Mas se ele for autocompensante, que ele tem uma borrachinha que ele, de acordo com o nível de água, ele regula para estar sempre pingando. Quando é assim, em geral, entope muito, é difícil tirar. Mas para as plantas, como nutrição, é ótimo. É uma ótima fonte de nutriente de fósforo e de nitrogênio. Além de matéria orgânica, né, que fica diluída na água. Perfeito, não? Já respondeu, muito boa. Eu já estou pegando aqui umas dicas que a Simone tem um sítio aqui, né? E a gente tem umas ideias, enfim, estou pegando já bastante coisa aqui. Vamos agora voltando para adubação, tá certo? É recomendável, eu, na minha visão, acho que seria uma forma mais prática, né? Você colocar o adubo, né, ou o alimento da planta na água, ou seja, você irriga e aduba ao mesmo tempo. Isso é uma técnica, isso é possível, isso é uma coisa que assim, é boa, ou vai ter limitações de acordo com a produção? Muito boa. Só perguntas hoje. Isso é interessante que tu vai ficando uma aula de agronomia aqui, porque isso pega o curso inteiro de agronomia numa live. Isso é chamado de fertirrigação. Tem também até um equipamento que foi desenvolvido só para isso, que chama Venturi, que Tá. pela diferença de pressão da água, ele faz a sucção da sua água em adubação, com adubo. Nem precisando de bomba, inclusive, para você fazer a adubação. E lembra que eu falei no início que a planta precisa da água para o nutriente conseguir chegar na raiz? Você está fazendo isso. Quando você joga a água, você já está jogando a água com o nutriente. Então, a facilidade de absorção, que ela já vai estar dissolvida, né? A velocidade de absorção da planta vai ser muito grande. Então, isso vai adiantar bastante. Um pequeno porém eu daria para quem mexe com folhosas. Dependendo do tipo de adubação, ela pode ficar acumulada em cima da folha. Então, se você não está jogando no solo e está jogando em cima da planta, pode correr o risco de queimar a planta. Então, sempre quando você for fazer uma adubação por fertirrigação, você tem que sempre também tentar, logo em seguida, acabou de fazer a fertirrigação, faz uma irrigação simples, limpa, até para limpar o sistema e para você lavar em cima da folha para evitar qualquer problema de queima. Porque às vezes você pode estar ocasionando um problema, porque vamos supor que é alface, você está com a produção de alface. Você fez a fertirrigação com nitrogênio, que é até lá dos peixes. E aí você adicionou mais um pouco de ureia para complementar, fez a diferença. Aí ficou em cima da folha. Aquela folha com o sol vai acontecer o quê? Todo adubo é um sal. E o sal, quando ele fica na pele ou no tecido vivo, ele queima. E aí você vai acabar perdendo a sua produção por algum descuido. Então, sempre tomar esse cuidado de meio que lavar depois que você fizer a sua fertirrigação. Perfeito. Não, perfeito, entendi sim. Ó,
a gente não imagina, a gente pensa separado, mas juntando as duas coisas, claro que se pensa inicialmente numa praticidade, né? Então, acho que isso seria interessante. Agora, a gente está falando, a gente está num momento. Eu tive na exposição agropecuária de Conceição de Macabu, e lá eu vi uma coisa muito interessante, que eu sei que já é comum, né? Que são os drones que fazem pulverização, fertilização, combate, né? Aplicando defensivo agrícola e tudo mais. E aí, hoje, estudando, claro que eu tive que estudar um pouco para falar com o engenheiro agrônomo para não passar tanta vergonha aqui. E aí, estudando esse assunto, que ficou muito interessante, veio a questão que eu perguntei para você, né, que é a adubação foliar. Ou seja, você fazer ali uma adubação que a planta absorve pela própria folha. E aí entra o drone na história, porque ele vai promover isso com mais eficiência, principalmente numa extensão, muitos hectares, né, de plantação. O drone vai estar facilitando esse trabalho, né, esse processo. O que você diz para a gente? Eu não sei com relação a custo. Eu não sei como é que é, se é por hora de voo, é por cada vez que ele leva. Acho que eu vi um drone que leva 60 quilos de peso e tal. Então, assim, eu não sei se o custo, acho que inviabiliza ou só viabiliza para quem tem, né, mais capacidade de investimento. O que você acha a esse respeito? Você acha isso viável? Você acha que é uma coisa boa, pode ser feito? E para que tipo de produção? Também não deve ser para tudo, né? É, a ascensão dos drones, né, desde 2008, mais ou menos que assim que começou inicialmente como filmagem, né, para o pessoal tem uma câmera que chama câmera FLIR, que ela tem vários espectros de onda que você filma em cima da lavoura e de acordo com o reflexo em cada espectro de onda, você já sabe mais ou menos qual nutriente tem de deficiência ou excesso ali naquele local. Então, Legal. começou mais ou menos assim, porque os drones têm a questão ainda, é a mesma coisa do carro elétrico, tem ainda um problema grande com a questão da bateria. E quanto mais peso você coloca, é igual entra naquela espiral do foguete, né? O foguete, para sair da Terra, você precisa colocar uma quantidade grande de combustível. Mas quando você coloca combustível, aí mais o peso, você tem que colocar mais combustível para levar o combustível, mais o foguete, e você vai ficando nisso. E quando você vai ter um drone para fazer a pulverização, acaba ficando a mesma coisa. Você precisa ainda de mais baterias para levar um peso excedente, apesar que ele vai diminuindo com o tempo, mas é um peso muito grande para o tipo de motor e o tipo de bateria que a gente tem hoje. Com relação à viabilidade, um drone agrícola é caro, literalmente é caro. Um Matrice, por exemplo, seria a partir de 150 mil, né? Não é para qualquer um, não é para qualquer cultivo, mas os brasileiros sempre dão um jeito e a gente tem hoje o aluguel de drones, né? Então, algumas empresas se especializaram na pulverização porque você, em cima das vantagens, né? Que é, você não precisa colocar um colaborador seu exposto a um químico, principalmente, é muita precisão. Se você tem a câmera FLIR ainda para identificar o local que precisa daquele nutriente, você vai incisivamente só no local tem problema, então você evita desperdício, você tem várias vantagens. Só que também tem um custo mais elevado. Então, em geral, quem vai optar por esse tipo de solução é alguém que tem um conhecimento e uma área mais importante. Porque se você tem, por exemplo, banana, onde o seu custo é baixo e você não quer aumentar muito o custo, você não vai investir nesse tipo de tecnologia. Isso é mais para quem tem, por exemplo, grandes áreas de soja ou tem algum produto onde o valor por produto é alto. Então, qualquer um que você perca vai ser um prejuízo considerável. Com relação à adubação foliar, você levantou, em relação à adubação comum, a adubação foliar é como se fosse digamos assim, soro na veia. Quando você foi para o hospital e tem que tomar um negócio rápido para recuperar rápido. É como se fosse o último recurso. Para absorver é raiz. Se você, a não ser que seja uma bromélia que absorve pela folha, mas para absorver é raiz. Então, o principal, todos os mecanismos que ela tem foram desenvolvidos e têm evoluído ao longo de toda a evolução das plantas em relação à raiz para a absorção de nutrientes. Quando a gente faz, é como se a gente estivesse forçando uma absorção. E
isso tem uma consequência, né? Que você vai dar um estresse nela salino. Então, geralmente, para fazer uma adubação foliar, você vai ter que ter uma análise foliar dizendo especificamente o que vai ser e fazer essas aplicações milimétricas. Então, é um nível de tecnologia bem alto. Aqui na nossa região eu não lembro de ninguém fazer, mas em Goiás eu já vi que é bem comum. E isso realmente funciona, é muito interessante. O que eu vejo aqui é pela experiência, o olho do dono, em geral, ele já vê a manchinha. Eu vejo isso muito pelo meu pai, ele já anda na horta, ele já sabe qual linha que ele vai ter que fazer o quê. Esse é o olho do dono, acaba com o tempo, a experiência conta muito. E eu, com a ajuda de um profissional, mais uma experiência, então você já consegue casar um bom pacote. Que o pacote tecnológico também é bem-vindo, mas ele ainda não é uma solução de massa, uma solução seria viável para qualquer um. Entendi, perfeito, não, perfeito. Bom que a gente está com vários temas aqui, você está arrebentando aí, está dominando. Agora eu vou pular da tecnologia para um assunto que sempre é chato, que é legislação, voltando para a água, voltando para a irrigação. Cara, a gente pensa assim, a gente tem, quem tem uma propriedade que tem um rio passando, que tem abundância de água, uma cachoeira, seja o que for, você fala, pô, tá dentro da minha propriedade, vou usar essa água, vou irrigar minha plantação, vou fazer um monte de tanque de peixe, vou, né, a água é infinita aqui para mim, pelas próximas gerações da minha família. Mas só que existe uma legislação vigente no que diz respeito ao uso dessa água e também a proximidade de plantações ou até de construção residencial, né? Tem uma legislação com relação a essa água. Então explica para a gente um pouco melhor, não especificamente da legislação, mas quais são as restrições e vantagens e desvantagens. Eu penso que se a água está mais perto, é mais fácil, mas pode ser que não seja assim. Não sei. Como é que vocês veem isso aí? É, a legislação é muito interessante porque a legislação, ela, como é que eu falo? Ela aperta e solta. Vamos dizer, o aperta seria toda, a gente entende quando teve o CAR, né? Todo aquele mapeamento, tudo mais. Hoje a gente tem o georreferenciamento, que faz toda a organização das propriedades, e a gente tem as propriedades que estão, aquela que tem rio no meio e as que não tem. A propriedade sem água é muito difícil para lidar, principalmente se for com relação a cultivo agrícola. Mas a água é um bem, como você disse, de todos, né? E ela não é, tipo, infinito. Então, ela vai ciclando, né? Então, para proteger as pessoas que estão mais ao fim do curso, foi criada essa legislação de outorga, né? Que é a relação é o direito de uso da água. É um documento simples, né? Em geral, você não vai ter muito problema para conseguir o direito de uso da água, mas ela é para segurar que você possa tirar um pouquinho, o próximo possa tirar um pouquinho, o outro possa tirar um pouquinho, todo mundo tem acesso a essa água, e de qualidade. Com relação à legislação ambiental, é que normalmente acaba pegando, porque a gente tem a regra dos 30 metros, né? Que a gente não pode construir, não pode fazer nenhum cultivo que seja anual naquele local. Mas se você declarou essa área na hora de fazer o CAR como uma área consolidada, você pode chegar até um pouco mais, a depender do que já era plantio. Então, acontece, por exemplo, no caso de quem tinha arroz no sul, acontece de quem já plantava até 5 metros do rio, em algum lugar. Você não precisa remover. Você pode continuar com aquela área. Você não pode abrir mais áreas, mas você pode manter. Um exemplo seria alguém pegar a propriedade agora para ter que cultivar até 10 metros do rio, hoje ele já não conseguiria mais, porque o CAR já foi feito, então toda a regulação já foi feita. Então, antes de 2012, a pessoa faria alguma coisa, mas a partir de 2012, agora só casos especiais. Essa regra, até pouco tempo atrás, valia também para a área urbana. Então, isso gerou muito problema jurídico dentro da área urbana, para a construção. E aí, recentemente, se eu não me engano, 2020 ou 2021, saiu uma resolução, uma alteração da legislação permitindo a alteração via município dessa área de proteção permanente. Não só a
área de beira de rio, mas também a de topo de morro e a de nascente. A nascente é ótima na propriedade, mas são 50 metros de raio a partir da nascente. Então o cara fica feliz e triste porque ele vai ter que liberar uma boa área para reflorestamento. É aquela coisa, tem opções. Você não pode cultivar culturas anuais e ciclo intenso, mas nada te impede, por exemplo, de deixar um açaí, onde você só vai colher o fruto. E a árvore você não vai mexer nela nunca. Um exemplo seria uma castanha, se você pode deixar uma castanha, um jatobá para medicinal, pé de goiaba, por exemplo, que você não mexe no pé. Você vai deixar ele lá e pode manter. Então, esse tipo de cultivo você pode fazer em área permanente, desde que você não use o preparo de solo intenso, né? Um fair use, né? Seria um uso justo de área de proteção permanente, porque você não está degradando, né? Na verdade, você está mantendo. Lógico que se você entrar com um trator arame gradiano, realmente você vai conseguir uma multa ambiental, mas se não, você tem como aproveitar essa área de proteção permanente com plantas que não vão ocasionar problemas, são plantas que são muitas vezes nativas, né? No caso da Jussara aqui na região, porque o açaí, eu dei o exemplo do açaí porque ele é mais região litorânea, parte baixada, pela parte de agulha ali para perto de vocês aí, seria mais tendencioso ao açaí. Já a minha área aqui em Lorete, Alto Imbé para frente, o açaí aqui já é praticamente inviável, né? O Jussara que teve uma produção mais considerável. Então a gente pode plantar Jussara nessa área de proteção e ainda ter cultivo e ter uso. Isso é bem comum ainda. Tem o caso aqui do cacau, né? Tem o cacau em área de proteção porque eu não vou mais cortar espécie. Vai ficar de eterno. Na verdade eu vou estar plantando mais floresta porque eu preciso dele na sombra e preciso dele sempre vigoroso. Então eu estou sempre adubando e melhorando as condições da floresta. Perfeito. Excelente. Agora eu vou entrar num tema que, voltando agora, que a gente tem que tentar contemplar todos os interessados aí, baseado no tema. Pensando em produtividade e rentabilidade dentro da propriedade, temos um participante do nosso projeto que eles são apicultores, né? Foram até entrevistados aqui numa das lives. E aí tem uma modalidade de negócio que eu achei muito interessante, que é o cara, no caso, eles alugam as caixas de abelha para pôr dentro da plantação, para as abelhas ajudarem na melhoria da produção daquele plantio, por polinização cruzada, a abelha, né, ajuda a melhorar tudo isso. E o cara que tem a plantação, ele também pode ter a própria abelha dele, não tem nada que impeça. De forma que também acho que se torna uma fonte de renda. É uma fonte de renda a mais para quem é apicultor, porque aluga para o produtor rural, e o produtor rural tem a produção, usa a abelha para aumentar a produção do plantio e tira ali um mel e coisa e tal e vai entrando mais um dinheirinho. O que você acha disso? O que você tem para dizer para a gente sobre esse tema aí? Eu sou favorável a essas, digamos assim, associações de cultivos de animais com vegetais. Inclusive, a utilização de galinhas para controle de pragas de cultivos. Eu sou muito favorável a isso. O peixe para irrigação. No caso específico da abelha, excetuando-se o maracujá, que é o mangangá, né, que seria um polinizador específico, em algumas condições específicas, quem tem se dado muito bem aqui com essa polinização de abelha é o café. A gente tem abelha aqui, a gente está já com, se não me engano, 7 ou 8 colmeias próximo à área do café, e ela fica na área do café, que poliniza também as laranjas e essas fruteiras menores. E é muito interessante porque há um ganho de produção, que é uma polinização que seria a depender da sorte, você acaba colocando uma colmeia ali próximo, e ela aumenta a característica de fechamento, a possibilidade de fechar um grão. E a cada grão, mais lucro, mais produtividade, então é sempre uma relação positiva. Para a abelha também, porque aí ela vai ter mais pólen, vai produzir mais mel e vai aumentar a produtividade também. A questão que eu coloco, sempre tem que colocar uma questão positiva e uma questão negativa, né? A questão negativa seria dependendo do seu nível de controle com químicos. Você tem que zerar inseticida na época da floração. E dependendo
da situação, você tem que tomar muito cuidado, porque a abelha é muito sensível, isso pode ser carreado também para os subprodutos dela, não só o mel, o própolis e a cera. Então, sempre quando for fazer essa parte esse trabalho de polinização, pegar a carência do inseticida, porque tem, no caso do café, a broca do fruto, né? Se você não aplicar para a broca, você vai perder boa parte do peso do grão ali. Então, você vai ter que fazer logo depois o controle da broca, mas você não pode esquecer, se você tiver feito antes em algum resíduo do chão, tem que dar a carência, é aquele negócio, seguindo as regras, combinado, não sai caro. Agora, se você for na doideira, vai acabar causando um problema. Então, para quem vai fazer certinho, recomendo muito. Para quem quer fazer uma baguncinha, aí é melhor deixar para quem vai fazer certo. Tá certo. Aproveitando o gancho, você falou um negócio interessante aí, que é para fazer certo, planejar, pegar o time ideal ali para você ter, para fazer funcionar, porque é uma estratégia de negócio para ter mais produtividade, que também traz um pouco mais de renda, enfim, acaba que então tem que ser meio bem planejado e executado. E falando em planejamento e execução, eu vi aqui que tem a possibilidade de você fazer um plano de adubação e de defensivos agrícolas e tudo mais. Fala pra gente um pouco como é isso. Existe? É um cronograma de acordo com o ciclo ali de produção da plantação, essa coisa toda? Como funciona? É um plano mesmo, de verdade? Eu vou excetuar a questão do agrotóxico, porque como o tema é mais irrigação, eu não trouxe o agrotóxico porque ele é um pouco mais polêmico. Sim, sim. Eu vou tirar a irrigação para falar da adubação e da irrigação mais especificamente. Se alguém reclamar, falar que, não, está ignorando isso, não. Estou ignorando mesmo. Não, tá certo. Na questão da adubação, eu vou dar como exemplo uma cultura fácil, que seria o milho. O milho, assim que você começa a contar o cronograma, ele tem a chamada curva de absorção de nutrientes e curva de crescimento. Aí depois, no final, você tem a curva de floração e enchimento de grãos. Então, a cada momento do milho em relação à cultura, que são um período de 5 meses ali, 5 a 6 meses, até menos se for milho verde, né? Mas naqueles 5 meses, você tem tudo isso acontecendo. Então, você sabe que se você plantou hoje, aí você vai contar a germinação. Germinou 4 semanas, você vai ter... Lógico que se você estava preparado, antes você fez a análise do solo e fez a calagem. Então, você corrigiu para o que ele precisa. Aí, ele vai começar a crescer. 4, 6, 7 semanas ali, ele vai começar a ter uma exigência muito grande de nitrogênio para o crescimento da planta. O milho, você sabe, é uma gramínea, né? É uma grama. Então, ele dá aquela disparada de crescimento e começa a soltar a folha dourada. Até lá, quantas semanas, se eu não me engano, são 13 semanas, onde ele vai parar de crescer e vai pendurar. Esse é o período máximo de absorção de nitrogênio, por exemplo. Então, com essa informação que a gente já tem de estudos, a gente faz as dosagens, onde você vai aumentando a dose a cada semana e a cada fase. Nesse caso, a adubação dele é a cada semana mesmo. E se você tiver irrigação, ainda mais. O milho com deficiência de nitrogênio, a espiga vai ficando menor e com um grão menor. Um milho com toda a nutrição, ela vai pegar 215, 250 gramas por espiga. Então, a diferença é enorme para uma espiga que normalmente o pessoal colhe aqui de 80 gramas, 60 gramas. Então, principalmente para quem vai vender verde ou quer realmente ter um cultivo técnico, ele vai ficar... A diferença de produtividade por área é imensa. Apenas com observação, no caso aqui, fechando na adubação e na questão da irrigação. Pragas e doenças, basicamente, eles só têm a lagarta do cartucho como importante aqui. E, hoje em dia, né, a maritaca, que não deixa ninguém feliz, que é difícil controlar. Mas você consegue, com essa informação da cultura, da época do ano, porque dependendo da situação, você não vai precisar botar a irrigação. Porque a irrigação é fornecer água suficiente para o crescimento ideal, na capacidade de campo, que chama. A gente tem na agronomia que chama capacidade de campo e ponto de murcha. Capacidade de campo para cima é encharcado, seria um brejo largado. Ponto de murcha para baixo é planta morta. Então a gente joga a irrigação nesse meio. Se você jogou um pouco para cima, um pouco para baixo, ali está no meio, ela vai conseguir sobreviver bem. Por isso você não precisa ser tão exato.
Porque o solo também vai mudar se ele é mais arenoso, se é mais argiloso. E tem outras formas de você melhorar. Por exemplo, você pode colocar uma cobertura morta, um capim, que aí você não vai ter tanta evaporação, que a água vai tentar evaporar, vai caindo, bater, caindo. Pode ter uma cobertura verde. Então, a depender da técnica que a pessoa vai escolher para usar o plantio dela, ela faz esse cronograma de adubação que vai conseguir ter um rendimento por área muito grande, a produtividade muito grande. É muito melhor você ter um espaço menor, muito bem cuidado, do que um espaço grande, mal cuidado. Perfeito. Aí não vai ter produtividade, né? O pessoal acaba não conseguindo. Agora vamos lá. A gente está caminhando para. Ainda não vai encerrar agora correndo, mas está caminhando na direção final. Fala para a galera o seguinte: hoje, se for. Vamos pensar um pouco na nossa região, mas que tipo de cultivos, que tipo de plantios hoje são mais rentáveis? Não necessariamente está mais na moda, né? Mas que sejam assim rentáveis, mas que também ao mesmo tempo tenham assim um investimento que não seja alto. O cara não precisa investir uma quantia enorme de dinheiro para iniciar. Um plantio de pequeno, médio porte, mas que o cara invista pouco e seja rentável, assim, de repente, para ele viver disso, ou para ele acrescentar uma boa renda para a propriedade. O que você recomendaria? Difícil dizer um pouco, porque isso depende também da questão da água, né? Se ele tem acesso fácil, e do tamanho, e o nível de conhecimento dele. Vamos supor que ele é um produtor comum, sabe plantar, sabe o básico ali que tem que fazer, e não tenha tanta água, né? Passa um rio, mas de vez em quando ele fica sem água, tem alguma limitação. A maior parte ele vai contar com o tempo. A questão da rentabilidade vai depender agora só do manejo dele e do quanto ele vai se dedicar a entender o que ele está fazendo. Uma coisa é certa, o olho do dono é que engorda o boi. O jeito que ele olha para a produção dele e como ele trata a produção dele vai mudar completamente o destino ali da propriedade dele. E eu posso dizer que o básico acaba sendo o mais interessante. Hoje, se a gente for olhar com questão de venda e um produto fácil de produzir, a gente vai para o que está na cesta básica. Então, eu não recomendaria, por exemplo, alguém começar com café, por exemplo, que tem muitos produtos, muita mão de obra e muita dificuldade para conseguir processar, embalar e entregar. Mas se ele olhar o que todo mundo já faz, que seria talvez até um contrassenso, seria o milho, a mandioca, o feijão talvez não, porque a gente tem a questão falando aqui da Serra, Madalena especificamente, é a questão da umidade. Tem um excesso de umidade aqui, a gente chove quase 1.200 milímetros no ano, né? Às vezes até mais, e isso dá uma quantidade de doença muito grande. Mas a mandioca, por exemplo, que é da cesta básica, você pode fazer diversos produtos, você pode vender ela in natura, você pode vender o resto dela ainda, né? Pode vender muda ou não, você pode usar a própria muda da propriedade sem perder qualidade para o próximo ano. Aí, se a pessoa precisa de uma renda ao longo de todo o ano, ela vai ter que colocar algumas outras coisas. Aí seria, no caso, a banana mesmo, mas a banana de uma forma mais atenciosa, né? Porque hoje a gente tem a banana terra que já passa de 7, 8 reais o quilo. Então, mas só que ela também demora 2 anos para produzir. Tudo tem o seu lado positivo e negativo. Tem a banana, por exemplo, d'água, que apesar de ser muito comum, a região ainda é fraca produtora, porque aqueles são plantios largados. Se você tiver um hectare muito bem cuidado, você vai ter por hectare uns 40 mil quilos. Então, 40 mil quilos, se você colocar R$1, já são 40 mil reais. Se você conseguir qualquer coisa a mais que isso, se você considerar um salário mínimo, que são 1.200 por uma pessoa, né, vai dar uns 60 mil por ano, ela já vai ter quase mais um salário só com um hectare, bem conduzido. Que não é um hectare muito pequeno. Para quem tem banana, todo mundo sabe que quem tem banana vai ter uns 5, 10, fácil, que cuida uma pessoa só, sem problema nenhum. E ela vende ali na própria propriedade. Se ela tiver a condição de fazer uma desidratada ou vender uma banana chips, no caso a folha de banana ainda serve para gado, para dar para galinha, então ele consegue ainda fazer subprodutos. Mesmo no caso da mandioca, ele consegue fazer subprodutos. Ele não conseguiu vender ela, se ele pode secar para fazer farinha, aí ele vai ganhando, porque ele não precisa armazenar, não precisa de congelamento.
No caso aqui a gente tem a polpa, o que encarece na questão da polpa é o armazenamento, porque tem que ser resfriado. E a gente tem muito problema com energia, né? Isso é importante ser considerado. E se a pessoa ainda pode colocar algumas facilitações, como uma geração de energia solar ou hídrica na propriedade, isso vai fazendo com que ela tenha ganhos na mesma área. O exemplo da mandioca, você planta mandioca e milho. A mandioca você pode deixar ela 8 meses, você pode tirar o milho e logo em seguida fazer a mandioca para fazer uma rotação de cultura. E ainda assim, você vai aproveitando cada vez mais as áreas. Talvez algumas castanheiras em volta do seu cultivo, para quando tiver 10, 15 anos, quando ela começar a produzir, mas é um valor alto por cada grão, por cada castanha. Então, depende um pouco da altitude que ele vai estar, mas a solução de banana, mandioca e culturas anuais como milho, assim, que estão na cesta básica principalmente, eu considero que seja o principal para se iniciar. Logo depois, hortaliças, que aí ele se aventura mais porque o nível de dificuldade de hortaliça aumenta por causa do nível de doenças. Então, aí ele começa com alface, que seria mais simples, couve, então, e vai se aventurando cebolinha, salsinha, coentro, aí vai aumentando de acordo com a demanda que ele vê na região dele. Porque o que vai ditar basicamente é seu mercado consumidor. Se você não tem consumo, não adianta nada você plantar e ter um ótimo produto. A não ser que você tenha uma estratégia de levar para longe, alguma coisa assim. Mas pensando no nosso mercado doméstico, é isso. Perfeito. E também acaba aumentando a despesa com a logística, né? Quanto mais longe você vai, acaba aumentando o custo do produto para chegar lá no revendedor e tudo mais. Perfeito. Jean, cara, é extremamente agregadora essa conversa. A galera tá aí firme e forte. Pô, gostei muito. Agora sim, vamos partir agora para os encerramentos e tal. Eu queria saber do Jean, engenheiro agrônomo. O que você gostaria, né? Qual é o seu desejo como pessoa, como ser humano, para uma melhoria, né, da área do agro, dessa área? Qual seria seu sonho, talvez? O que você deseja que aconteça, assim, que seja uma coisa boa para a humanidade, assim, usando a sua profissão? Humanidade é bem grande, essa questão da humanidade seria uma abrangência muito grande. A questão da segurança alimentar, né? Quando eu fiz técnico agrícola, né? Eu sou filho de produtor rural, fiz técnico agrícola, saí de casa com 14 anos, fui morar na escola técnica, então fazia médio e técnico junto. Depois do técnico fui direto para a faculdade, não fiz a rural. Da rural fui como residente no Ministério da Agricultura, então depois para o INEA. Então eu vivi uma gama de experiências muito interessantes. E no final a gente volta no início. No final, o pequeno produtor, aquela pessoa que está ali no dia a dia, ele precisa da mais simples atenção, que é o básico. É uma logística, é um alimento seguro, como uma estrada para ele chegar na sua venda. A gente acaba estudando o drone, a tecnologia de radiação infravermelha para ver o nutriente, mas eu vejo que hoje a implementação de soluções simples, como arrumar uma estrada ou uma análise de solo que custa, sei lá, R$ 70, vai dar um ganho muito maior do que eu tentar implementar algo muito tecnológico para a questão da humanidade. Para a questão de Madalena, uma coisa que talvez seja viável é a gente começar a fazer mais monitoramentos, em questão de, pensando como instituição, seria um secretário de agricultura, algo assim, a gente poder monitorar mais o clima para facilitar algumas ações, a gente talvez fornecer ajuda a licenciamento da terra, que a gente sabe que tem muito problema com relação à própria posse da terra aqui, né, na região, que é um pouco conturbada, muitas transmissões que não foram finalizadas. Nesse ponto também eu tenho vontade de atuar para auxiliar, até penso como empresa, né, já voltar, porque eu tinha com a minha esposa uma empresa de assistência técnica. A gente fechou na pandemia, né, para vir para cá também para Loretti, e agora talvez seja uma oportunidade de continuar fazendo esse trabalho. E essa oportunidade, agradecer muito essa oportunidade que vocês têm me dado, né, poder demonstrar esse conhecimento, poder ajudar a impactar de alguma forma positivamente
que algumas dessas coisas que eu falei sirvam para o dia a dia dessas pessoas, né? Que ela possa conseguir implementar. Você pode deixar até meus contatos aí, se alguém quiser entrar em contato, para também melhorar. Porque acho que se o grupo, se toda a região crescer, a gente se torna uma região mais rica, mais rentável, todo mundo fica melhor, né? São produtos melhores, são serviços melhores, pessoas mais felizes, que é o que no fim a gente gostaria, né? Eu quero viver com a minha família num local bom. Eu escolhi Madalena, a Maísa, meus filhos, né? E a gente gostaria de tornar o município um local cada vez mais próspero, né? E a gente vem lutando para isso. Perfeito, excelente. É um desejo bem bacana, né? Porque acaba que você ajuda você, mas também você ajuda um montão de gente. Jean, fica à vontade, a honra e o prazer foi nosso de ter você aqui na entrevista. Fica à vontade, dê o seu contato para você fazer consultoria, você fazer a sua visita técnica, o atendimento técnico, porque eu volto a dizer, você fica doente, procura o médico, tem uma questão na justiça, tem o advogado. E o cara na hora de plantar, ou até quem já produz, para fazer uma melhoria no aumento da produção para poder faturar mais. Então, na verdade, a despesa que ele vai fazer com um engenheiro agrônomo ou um técnico é um investimento para ter mais lucro. Aí tem que ter uma visão mais empresarial, isso também é uma coisa legal. Deixa seus contatos, como as pessoas acham você, pode falar telefone, pode deixar tudo registrado, que vai ficar lá fixado na live, né? Certinho? Deixa tudo registrado para... Fica à vontade aí. Aqui eu estou na Fazenda Vale das Frutas do Dr. Loretti, né? Se você pegar www.fazendavaledasfrutas.com.br, você já vai achar aqui também. No Google Maps a gente também já tem o PIN e você vai conseguir todo o contato, o endereço, caso você queira, né, tentar fazer uma melhoria, né, da propriedade, fazer alguma coisa assim, eu estou à disposição. Não posso deixar de citar o Convention, né, que o Convention com a Ana e o grupo do Mário, Elaine, a Dona Maria e todos os associados que nesse empenho, né, de melhorar o turismo, inclusive o turismo rural, foi muito importante também no meu crescimento aqui, principalmente como empresário, que me abriu portas e que me deu novos conhecimentos que hoje me agregaram bastante, principalmente como profissional. Aprendo sempre muito com essas pessoas e dizer que estamos à disposição. Marçal, você e sua equipe, tudo mais, um abraço à Vitória, todos os demais participantes do Empreendedores da Roça, e estão fazendo um trabalho muito interessante, excepcional, organizando esses produtores, dando visão, dando voz, né, com essas lives, e a gente deseja o mais sincero sucesso a todos nós, né, que possamos tornar realmente esse município muito próximo. Um agradecimento muito especial à minha esposa, né, que sempre está comigo, a gente conversa bastante sobre a área agrícola, que ela também é agrônoma, então muita parte de doença eu vou consultar com ela, porque ela que me esclarece, mas eu falo uma coisa, às vezes é bobeira, não é isso, por causa disso, daquilo. Esse companheirismo, saber escutar, eu acho isso muito importante, e ela me ensina bastante em vários momentos. E, no mais, agradecer, né, a oportunidade de todo mundo que eu estou à disposição. Fiquem em paz, né? E se cuidem e vamos crescer juntos, tornando o nosso espaço cada vez melhor. Perfeito. Tornar a Madalena uma referência. Eu vou aproveitar, você citou o convention, né, e tal, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu tive eu gosto muito da Ana, né, porque eu vejo que ela hoje, não estou aqui puxando o saco nem nada, mas vejo que ela é uma das principais alavancas para o turismo da cidade, não desmerecendo ninguém que faça nenhuma ação, mas eu vejo que ela é uma guerreira, assim, um soldado assíduo nessa batalha. E estivemos lá na reunião dos conventions em Teresópolis, a convite dela, inclusive ela que abriu a porta para a gente ir lá colocar produto para vender com o público, né? Um público que era esperado um X e deu muito mais até. E foi legal ver, porque ela é daqui de Madalena, ela é de outro país e tudo, mas ela escolheu Madalena.
E ela palestrou no evento, e aí você começa a ver que a pessoa tem uma relevância, não no cenário turístico de Madalena, por ser uma pessoa que fomenta o turismo, mas ela tem uma relevância a nível de Brasil, porque do estado do Rio de Janeiro, perdão, porque era o encontro de todos os conventions do estado do Rio de Janeiro. Então você vê que eu falo sempre isso, faço elogios, porque o convention tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento. E o turismo? Se pensa a princípio num turismo só, passeio e tudo mais, mas tem o turismo rural. Temos propriedades aqui que cobram ingresso, né, para a pessoa visitar, passar o dia, day use, com almoço, que tem lá a sua lojinha e tudo mais. E isso é uma coisa que também ajuda. Se o produtor está ganhando dinheiro, ele está se mantendo no mercado, ele está pensando em usar esse dinheiro para investir, talvez no outro cultivo, e variar, e trabalhar junto com o turismo. Então, eu ia deixar essa ressalva porque ela é uma pessoa que ela realmente merece nossa admiração pelo que ela vem fazendo. E muitas vezes eu vejo ela meio que com o grupo, né, ela sozinha com o grupo, com o convention, sem muito apoio do poder público. Então isso é o que é mais complicado. Mas maravilhoso, foi ótimo. Eu queria agradecer demais esse bate-papo, que a live acaba sendo isso. E o que você desejou acho que o desejo de todos, ver Madalena prosperar, crescer, talvez se tornar referência, não só por ser o terceiro melhor clima do Brasil, mas uma referência, talvez amanhã ou depois, no turismo rural ou no cultivo de alguma coisa. E você é uma personalidade que vai colaborar com isso, já vem colaborando, não só no seu trabalho, na sua propriedade, como aqueles que você auxilia e contratam você profissionalmente para ter essa melhoria. Então isso é importante. Ficamos muito felizes. Gente, quem esteve, recorde de participantes, né? Talvez alguns possam falar assim, mas tinha só 20 e poucas pessoas, mas para a gente é importante porque é um trabalho crescente, gradativo. Então hoje tivemos recorde de participantes na live do Jean e nosso companheiro. E agradecer a todos vocês, mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador, a Ferro Tintas, que está sempre conosco nessa parceria. E a gente vai aproximar. A gente quer a Ana também para uma live, mas ela está com a questão aí de horário, mas a gente vai ajeitar isso aí. É importante. E é isso, Jean, mil vezes obrigado. O papo foi muito esclarecedor, muito engrandecedor. Sucesso para todos e para você também. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado, campeão. Gente, é isso então. Vamos encerrando mais essa live. Eu fiz fazer uma correção. Eu falei que era a quarta, mas na verdade é a quinta live, né? Não é a quarta. E vamos encerrando por hoje. Ainda bem que o Instagram aprimorou a ferramenta, né? Por conta do tempo, né? Era 1 hora só, agora a gente já passou. Deixa eu ver que horas tem. 1 hora e meia de live, bom demais, pô, deu certinho. E tudo certo, tudo ok. Obrigado a todos que participaram e até no dia 30. Dia 30 tem uma personalidade relevante também de Madalena, né? A Carol aí, influencer da cidade, está trabalhando aí com vários vídeos, com várias coisas e vamos estar com ela no dia 30, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado, boa noite e vamos agora ao merecido descanso no final do dia, não é isso? Um abraço, gente.